Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao segundo domingo do Advento. A liturgia hoje destaca João Batista como sendo o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Para recordar a liturgia de hoje, esse momento de preparação, eu lembro Isaías no capítulo 11, em que a gente pode cantar assim: da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Foi João, foi ele que anunciou, através do profeta Isaías, que ele seria a voz que gritava no deserto. João tinha consciência da sua pequenez. Ele disse que não era digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Desamarrar sandálias naquela época era para os últimos. Nem para isso ele se mostrava digno. João nos ensina que o protagonismo é Jesus. É sempre Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Eu desejo que com essa liturgia a graça santíssima de Deus esteja contigo. Encontre uma conversão, deseje mudar interiormente. Nesse segunda semana do Advento, a palavra-chave é conversão. E peça a Deus uma graça sempre que for ler o Evangelho do dia. Que graça você pede para este dia? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Rezaremos hoje em Isaías no capítulo 11, versículo de 1 a 10. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, até mesmo uma criança poderá tangê-lo. Não haverá dano nem morte por todo meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscar as nações e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 71, 72. Nos seus dias a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá. Segunda leitura de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo de 4 a 9. Irmão, tudo que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito:
Por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: esta é a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de víboras venenosa, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que prove a vossa conversão. O machado já está na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Advento, meu irmão, minha irmã, é tempo de preparação. E a palavra dessa segunda semana do Advento, para nós rezarmos todo dia, é conversão. Estamos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor e fazer memória desse acontecimento e atualizá-lo na nossa vida. João Batista, ele viveu com um grupo chamado essênios. É um grupo que se isolava e fazia muitos ritos de purificação. Daí vem a prática de João batizar com a água, o batismo do arrependimento. João, ele fez seu primeiro encontro, a sua primeira experiência, com 6 meses no ventre de Isabel, quando Maria tinha apenas 3 meses de gravidez. Jesus no ventre de Maria e João no ventre de Isabel, eles se encheram do Espírito Santo. E ela proclama: bendita és tu entre todas as mulheres. João, ele convida a mim e a você para nos convertermos. João ia para o Jordão e lá quem se sentisse tocado, arrependido, era batizado por ele. O batismo do arrependimento. E Jesus recorda que João, ele batiza com água, mas ele batizará com o Espírito Santo, com a Trindade Santa. Hoje, Mateus capítulo 3, vem de chamado forte: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Essa liturgia do segundo domingo do Advento aparece de personagem João Batista, o filho da promessa. João estava pregando e batizando as pessoas do Rio Jordão, quando de repente aparece lá um grupo de fariseus e saduceus, ou seja, um grupo dos religiosos do mundo judaico. E João, como é que ele acolhe ele, diácono? Sabe não? Ele chama ele de raça de víbora venenosa. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus dessa forma? É o que pergunta João. João diz que nós temos que produzir frutos
de conversão. E não é só dizer Abraão é nosso pai que vai nos salvar. João manda eles darem frutos e manda a mim e a você também. E aqueles que são legalistas, que não conseguem enxergar o outro. Ele vos batizará com o Espírito Santo, disse João. Eu pergunto a você, quanto à liturgia, você sabe qual é o fruto que provoca conversão na sua vida? O diácono, que pergunta difícil. A conversão é um processo que leva a uma vida inteira. A primeira leitura de hoje é tirada do profeta Isaías, lá no capítulo 11. Deus julgará os humildes com justiça. Isaías está falando 600 anos aproximadamente antes de Cristo. Foi quando ele escreveu essa profecia. Que nascerá do tronco de Jessé, a partir da raiz, o rebento, o fruto de uma flor. Esse fruto tem o nome, Jesus Cristo, é da grande semente dessa flor. Jesus era o pai de Davi, o pai da rama. Maria é essa flor que gera essa semente e nos dá esse fruto. E como é que vivia Jesus, diácono? Jesus, ele não vivia de aparência. Muitas pessoas ao nosso redor vivem de aparência. Jesus olhava o coração. E ele não decidia as coisas só de ouvir dizer. Muitas vezes agimos assim. Você age de aparência, sem coração, ou você pensa primeiro e olha porque aquela pessoa tomou aquela atitude. O que é o natural? O natural é o inimigo devorar a presa, né? O inimigo matar aquele que está mais fraco, né? O rebento trará a unidade. A unidade, os opostos estarão sempre em harmonia. O lobo e o cordeiro estarão em harmonia. É como diz o Salmo 71, hoje, nos seus dias, a justiça florirá. E Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 15, que Cristo é quem vai salvar toda a humanidade. É Deus que nos dá a graça da harmonia, é Deus que nos dá a graça da concórdia uns para com os outros. Então, convertido é aquele que consegue dar os passos de Jesus. É aquele que promove a paz dos contrários. Você pode dizer assim, entendi não, diácono. Quando você vê aquela pessoa que você tem raiva, que você persegue, ou que lhe persegue, que você não consegue viver junto, aí você está junto dela. Isso é conversão. Viver com aquele que quer pegar no nosso pescoço, nos enganar, nos enforcar. Saber viver é conversão. É preciso saber viver, diz o cantor, essa música. Comer com pessoas temperamentais, conviver com pessoas temperamentais, estar junto de pessoas maquiavélicas, que não trazem a paz, melindrosas. Isso é conversão. O convertido é aquele que está cheio do Espírito Santo, e não do espírito do momento, e não do espírito da ira, da raiva. O mundo hoje está cheio de conhecimentos. O que mais vemos aí são doutores, letrados, pós-doutorados, mas temos muita gente sem sabedoria, sem dar a mão para ajudar aqueles que precisam. Falta esse dom do Espírito Santo que Jesus deu a cada um de nós. Uma pessoa convertida tem que ser sábia. Veja João, ele dá importância logo cedo a falar com Jesus, se comunicar. O convertido é aquele que é cheio do temor de Deus. Temor não é medo, é respeito, é saber escutar
o que a palavra nos orienta. O convertido procura viver essa harmonia e essa concórdia uns com os outros, como nos fala Paulo hoje em sua carta. Então não sejamos raça de víbora, que nossas palavras de ordem sejam de um convertido. Eu pergunto, como é que está a sua harmonia na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade? Você destoa ou harmoniza onde você vive? Hoje a gente não pode falar da presença do pecado no meio da comunidade, não pode. Certa vez eu vivenciei um momento com uma pessoa que se afastou da igreja porque não estava vivendo a proposta de Deus. Ficou com raiva e saiu. Só porque foi pedido a ela, a essa pessoa, converta-se, volte-se para Deus, renuncie à obra da carne, viva no Espírito. Nós não podemos temer. Não é assim. Temos que falar, mesmo que ofenda, mesmo que afaste, para que Deus possa produzir esse fruto. Eu acolho o pecador, não posso acolher o pecado, de maneira alguma. Nunca, jamais. A demonização, ela chega por esse caminho. Seja você uma voz, um instrumento da palavra. Jesus é a palavra é Cristo, é Ele que irá nos resgatar. Então, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Peçamos a graça a Deus. E com essa liturgia, Ele nos ajuda a viver bem esse segundo domingo do Advento e toda a semana que assim segue. E que possamos rezar na palavra da conversão. Convertei-vos. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Bom domingo.